Alô, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula sobre teoria da flexão e ah, vamos ver também o momento de inércia e vamos ver uma pequena demonstração que a gente vai perceber que existe uma lógica na definição do que é momento de inércia. Vamos entender essa lógica e o que é essa incógnita de ter uma propriedade que tem unidade de centímetros à quarta potência. Bom, tudo começou desta vez com Galileu Galilei. Ele escreveu em 1638 o diálogo referente a duas novas ciências, sendo que uma dessas ciências nos interessa é a resistência dos materiais, como a gente conhece hoje. E esse foi o último livro escrito pelo Galileu. Olha a figura que tem lá no livro dele. Ele estava estudando como que ao carregar uma peça, os pontos A e B se distanciam. Ele estava estudando o alongamento, que ele já sabia que existia em qualquer material, né? Mesmo esse aqui que parece feito de pedra. Ele tem nesse livro algumas ideias assim, fantásticas, porque o que ele questionava era a visão aristotélica do mundo, a geometria poderosíssima, né? Que não deixava avançar. Então ele fez uma analogia que um osso aumentado geometricamente vira algo desproporcional e que evidentemente não vai resistir. Então ele embute a questão da resistência do material, onde o Simplício, que é um dos membros do diálogo aí, diz assim, não, mas tem baleias, etc. E tal. Mas aí o Salviati, que é o Galileu, diz, mas elas não estão submetidas à gravidade. Então vocês vejam que ele inicia a discussão de que os materiais não podem crescer infinitamente, né? Tem uma resistência intrínseca que tem que ser respeitada, tem limite. Ele também tem lá no livro dele essa imagem aqui, que é a viga de Galileu, como a gente conhece, é como uma viga em balanço. Note que ele fez aqui em madeira, portanto, até hoje a gente usa o termo fibra, que o Galileu usava. Essa carga aqui na ponta do balanço faz ter um diagrama de momento fletor assim linear, desprezando o peso próprio da viga, né? E ele achava que as tensões eram constantes. Para os materiais lineares, a gente sabe que não são constantes, né? Diria alguém que ele errou, né? Ele, de fato, achava que a forma ideal de uma viga seria essa aqui. E o Stephen Timoshenko, na verdade, o Timoshenko é um russo que migrou para os Estados Unidos depois da Revolução de 1917, por alguns considerados o engenheiro do século. Ele colocou essa questão da resistência dos materiais, ele abarcou tudo com vários livros, ele era engenheiro mecânico, mas isso se refletiu muito no estudo da engenharia de estruturas. E ele demonstra que, na verdade, a forma ideal é essa aqui. Nota que há poucos estudos sobre formas ideais, né? O Timoshenko fez vários. Bom, vamos então recapitular as tensões nas vigas. Isso aqui a gente já mostrou. Está aqui o cortante. Está aqui o momento fletor para essa viga aqui. As tensões para o cortante se dão desta maneira. Esse é um programa chamado ANSYS, que usa o método dos elementos finitos. Então foi feito pequenos pedacinhos, elementos finitos, não são infinitesimais, hein? Finitos, porque é numérico o modelo. Notem que a tensão nos extremos é zero e máxima no meio. Né? Máxima é igual a 1, no caso aqui.
negativo, o azul, positivo, o vermelho. Mas veja que do ponto de vista do material, o fato de dizer que a tensão cisalhante é positiva ou negativa é irrelevante, não é? Okay? Isso importa para a gente entender o equilíbrio das forças, mas do ponto de vista interno do material, a tensão, nesse caso, positiva ou negativa, nesse caso aqui, de um material homogêneo, não quer dizer muita coisa, não. Também vimos essa imagem que dá as tensões internas. Percebo que aqui é máximo de tração, porque isso aqui se distancia as fibras, né? E aqui é o máximo de compressão, porque elas se aproximam. E é do máximo de compressão ao máximo de tração, tem que passar, obviamente, pelo zero. Está aqui. Então é isso que nós vamos estudar hoje, como é que se dão essas tensões aqui. No caso das vigas I, a tensão cisalhante é dada por essa fórmula. Vai ser, quando a gente dimensionar vigas, a gente vai estudar em breve tensões admissíveis, de cisalhamento, basta pegar o cortante, o máximo que existe na viga, positivo ou negativo, dividido pela área da alma da viga, e que a gente vai ter a tensão, e a gente vai poder comparar. Essa é a comparação que o Galileu se referia lá, né? Tem que ter um limite isso, que é do próprio material em si. Não é infinita o aumento geométrico das coisas. Então, no caso do cisalhamento, se utiliza apenas a tensão da alma, que ela resiste toda. Então, nas vigas I, a alma resiste o cortante. Nós vamos ver daqui a pouquinho que as mesas são feitas para resistir o momento fletor, a flexão. Então, vamos dar um início bem breve do entendimento da teoria da flexão. Então, se eu tenho uma viga indeformada e carrego essa viga, notem que ela tende, uma seção que estava reta, ela tende a girar. A gente pode ver de outra maneira. Notem que a viga emborcou, como se diz, né? Ela emborcou. Ela tem uma curvatura. Essa rotação da seção originalmente reta, ou essa curvatura, tanto faz, é o momento fletor se manifestando fisicamente. Então, essa rotação da seção A e essa curvatura é a tendência a causar a rotação, é o momento fletor. Então, ele tende a girar a seção. Então, as tensões devido ao momento fletor, a gente já viu essa imagem também, como em cima tende a encurtar, embaixo a se distanciar, eu tenho tração embaixo e compressão em cima. Eu vou ter um zero, isso aqui a gente vai ver que depende do material, no caso do aço é linear, ele segue o que se chama a lei de Hooke, vai ter um ponto que vai ter um eixo na seção transversal de tensão nula, que é, nas seções homogêneas, o centro de gravidade. Está aqui. Então, a parte de cima toda está comprimida e a parte de baixo toda está tracionada. Não é uniforme, é variável. Porque à medida que eu aumento a altura, aumenta a distensão ou a compressão da peça, aumentando a tensão também. Então, só para... então, está aqui. Então, essa superfície neutra é um plano imaginário que passa pelo centro de gravidade da seção transversal, onde as tensões são nulas. E numa viga submetida à flexão, as tensões normais são proporcionais à sua distância ao eixo neutro. Isso a gente já falou. Vamos ver um pequeno ensaio que dá para fazer na escala humana. Isso aqui é um pedaço de isopor, um styrofoam, é um isopor. Aqui é como se fosse a mesa de uma viga. E aqui colocaram-se parafusos. Então, quando flexionar, o que vai acontecer com esses parafusos de cima? E com os parafusos de baixo? Notem que se aqui for a mesa de uma viga, esses dois pontos vão estar submetidos à tração ou compressão se esses pontos se distanciarem ou se aproximarem. Então, quando eu flexiono assim,
o que acontece com a viga? Está aí aplicada uma força, eles vão se aproximar. Ok? Isso aí vocês podem fazer facilmente, esse experimento. Então, ao se aproximar, provoca compressão. E na parte de baixo, note que eles se distanciam. Portanto, eu vou ter tração. Tension em inglês, né? Vou ter tração. E no centro, onde é que está o isopor, a tensão é zero. Então, daí vem a viga que a gente conhece, colocando-se muito material longe do centro de gravidade, justamente onde a tensão ou alongamento e encurtamento são maiores. Ok? Então, numa viga, a gente tem simultaneamente, ao longo da seção transversal, tração e compressão. Ou vice-versa, dependendo de como a viga está flexionada. Bom, então, está aqui a nossa viga. Vamos entender como que se dá o equilíbrio. Pegamos um trecho de viga aqui, um ponto aqui S, por exemplo. O momento das forças externas, como aqui só tem uma força de reação, vai ser R vezes esse braço de alavanca, que aqui foi chamado de Z. Ok? Então, R vezes Z em torno desse ponto horário. Note que essas tensões dentro da viga vai ter uma resultante de tração e uma resultante de compressão. Ok? Aqui é uma peça, uma distribuição triangular como essa, a gente sabe, até a posição já é de outras experiências, né? Fosse a água, por exemplo, né? É 1/3 dessa altura aqui, fica a posição da resultante. Então, eu tenho uma resultante de compressão e uma de tração. A gente pode demonstrar que elas são iguais, né? Para ter equilíbrio, já que não tem força nenhuma horizontal. Então, note que aqui surge internamente um binário anti-horário, que é dado por C vezes Y, T vezes Y. Ok? Ou, se você fizer igual C e T, vamos supor C, Y mais Y, 2Y. Essa distância é entre as forças, binário, algo que a gente já conversou quando a gente falou de estática. Então, o momento externo é equilibrado internamente por um binário resultante das tensões internas. Que ao somar essas tensões pela área inteira, eu vou ter forças de compressão ou de tração. Então, o resultante dos momentos fletores devido a tensões internas na seção AA é essa aí, que é esse binário, momento interno resistente, porque depende do material, é lógico. Bom, e igualando um ao outro, porque tem que estar em equilíbrio tudo, ok? O momento fletor externo, RA vezes Z, é igual a esse momento resistente. Ok? Então, a partir desse entendimento que existe um equilíbrio interno, vamos determinar quanto que vale isso aqui, para ver se a gente consegue descobrir o valor da tensão máxima, que é essa que eu estou interessado, que eu não posso deixar a tensão ir ao infinito, né? Tem que controlar. Então, primeira hipótese, o que a gente tem que fazer, premissa, talvez fosse melhor, é considerar que a seção é homogênea. Um só material com as mesmas propriedades elásticas. Note que o concreto armado não é uma seção homogênea, é heterogênea, são dois materiais. Outra hipótese importante é que as tensões atuantes são menores que o limite elástico do material. A gente está no regime elástico. Então, essa teoria toda foi feita a dedo, como uma luva para o aço. Né? As tensões variam linearmente no que se chama de lei de Hooke.
Hooke's Law. E sua magnitude é diretamente proporcional à sua distância ao eixo neutro. Né? Tá aqui. Essa é a propriedade do material. Em parêntese, o concreto puro não é linear. Né? O problema é que o aço é tão forte que, ao misturar junto com o concreto, dá uma tendência até um bom momento de carga, ele é linear, o concreto armado. Então, a gente já viu isso aqui, tensão epsilon é o módulo de Young ou módulo de elasticidade, epsilon é a deformação, delta L sobre L. Né? Vamos ver outra imagem aqui que a gente vai precisar. Vamos imaginar que a gente pegou uma seção transversal e fatiou assim. Em cima está encurtando, está exagerado, obviamente, só para a gente poder visualizar. Eu tenho uma deformação de encurtamento e embaixo está alongando. Notem que essas duas deformações são iguais, porque a seção parece que é simétrica, né? Vamos verificar daqui a pouco. Se eu quero saber a tensão num ponto qualquer, vamos chamar de sigma A, a uma distância y, ok? Em função da tensão maior que eu tenho na peça, que é na fibra superior, que fica a uma distância C, por semelhança de triângulos, sigma A está para Y, assim como sigma está para C, eu tiro quanto que é o valor de sigma A. Mera semelhança de triângulos. Ok? Então tá aqui, a seção é de fato assimétrica. E eu estou vendo aqui os elementos infinitesimais. Em cada uma dessas seções, eu posso dizer, se ela for muito pequena, que para essa área, a força que atua é a tensão vezes a área. Lembrando que tensão é força sobre área ou força igual a tensão vezes a área. Então, sigma A é a tensão na seção, no elemento A. Nota que para uma mesma altura, como a flexão se dá em torno de x só, as tensões são iguais, mas diminuindo, a altura diminui o valor da tensão, até virar zero, o próximo de zero, depois aumenta de novo. Então, estão vendo uma série de forcinhas aqui fazendo assim e outras fazendo assado, né? Notem que aqui, ao desenhar outra seção do lado de cá, eu formo o elemento infinitesimal e eu percebo o equilíbrio. Um que está para a esquerda, está para a direita. Eu vou ter aqui um momento fazendo assim, aqui vou ter um momento fazendo ao contrário. Está aqui, ó. Então, o elemento infinitesimal permite a gente compreender com muita nitidez esse comportamento interno de uma viga. Então tá aí a minha viga de novo. Eu quero saber no ponto A qual é nesse elemento infinitesimal aqui de área A. Vamos chamar como se chama no cálculo, dA. E essa é a distância C. Note que eu estabeleci de novo, essa tensão nunca pode ser maior que Fy. Tem que ser menor. Lógico que a gente tem o coeficiente de segurança e esse coeficiente de segurança vai ficar sempre menor. Então, aqui é aquela fórmula que eu acabei de mostrar agora há pouco. Pode ser demonstrada por semelhança ou por a equação da reta também, né? Ela passa aqui no zero. A inclinação é esse valor sobre esse, sigma sobre C. Bom, então, o ensaio do aço mostra que essa teoria, até o limite elástico aqui, é extremamente apropriada para o aço. Foi feito na medida para o aço. Então, está aqui aquela fórmula que a gente já deduziu da tensão num ponto qualquer. Ok? Vamos calcular agora a força, que a gente mostrou já numa outra imagem, que é essa aqui, chamando agora como se chama em cálculo, dF, diferencial de força, é a tensão que é constante num determinado ponto, a gente supõe, porque o elemento é muito pequeno, vezes a área. Substituindo essa equação aqui nessa aqui, a gente tem que a força é tensão máxima dividido pelo C, que é essa altura aqui, vezes o Y, que é a distância que está essa força, que
é aqui, vezes a área. De novo aqui eu estou mostrando, tensão é P sobre A, P é tensão vezes a área. Isso aqui nós vimos lá, quando a gente estudou tensão axial em barras. Ok? Então, fiz essa substituição. Vamos agora calcular o momento nesse elemento infinitesimal. Está aqui. É força vezes o braço de alavanca. Ok? Que é o momento, pedacinho devido ao elemento infinitesimal. Substituindo da expressão que a gente deduziu agora aqui, eu vou ter sigma sobre c vezes y vezes dA. Ou o momento no elemento infinitesimal é sigma sobre c y2 dA. Isso é a parcela só devido ao elemento infinitesimal. E qual é o momento total resistido? A. Uma soma de coisa variável, eu sei fazer. Eu integro. E se eu fizer quadradinhos? Também posso. Posso somar também os momentos, se for um problema numérico, tá certo? E substituindo o momento que está aqui nessa expressão, a gente chega a isso aqui. É a mesma. Veja que essa tensão máxima é constante, não varia com a altura. Esse C também é constante. Sempre que eu tiver uma constante dentro de um somatório ou de uma integral, eu posso tirar para fora. Foi isso que eu fiz aqui, tá vendo? Então veja que dentro da integral só ficou grandezas geométricas. É uma integral de y2dA. Então é óbvio que fazer integral, se eu puder simplificar. Então na prática, se chamou essa integral por similaridade com outras propriedades mecânicas, ou da mecânica, chamou-se de momento de inércia, que é o produto da distância ao quadrado vezes a área. Tá? Ou se eu quiser fazer também somatório, poderia também. Tá? Então, essa parte aqui, eu vou chamar de momento de inércia, J ou I maiúsculo. Muitos livros usam I maiúsculo. Ok? Então, quando eu substituo isso aqui, eu simplifico. E agora, como eu sei o momento externo, que é igual ao momento interno, sei que isso aqui só depende da forma da seção, isso aqui também, eu tenho como saber a tensão máxima, que é o que eu estou querendo controlar. Então, tensão é M sobre J vezes C. Tá? Então, resumindo aqui de novo, fazendo um resuminho aqui. Tensão no elemento infinitesimal é sigma sobre C vezes Y. A força é sigma A vezes dA. Substituo isso aqui. A força, então, é sigma sobre C vezes Y dA. Substituindo agora na definição de momento, força vezes a distância. Então, isso aqui é força, sigma sobre CY. Fica sigma sobre C, Y ao quadrado. Integrando para somar todas as contribuições ao longo da seção. Veja que sem a integral seria muito difícil fazer isso, ia ter que fazer muitos quadradinhos aí. Né? Então, ela permite a soma de coisas que variam. Lembrando que isso aqui é o máximo, é constante para um determinado estado de momento. C depende somente do centro de gravidade. Né? Posso pôr para fora da integral ou da somatório. Chamando de J, o momento de inércia, essa parcela que só tem propriedades geométricas. Isso aqui, na verdade, foi uma forma de simplificar ainda mais e deixar a parte complicada, que é a integral, para ser tratada à parte. Eu chego que momento é sigma sobre C vezes J. Se eu souber a tensão máxima, sei o C, sei o J, que a seção é conhecida, eu determino o M. Na verdade, a gente tem sempre a seção e o momento. Portanto, eu vou isolar, determinar a tensão normal
de flexão, sigma sobre J vezes C. Então, essa é a primeira parte da fórmula da flexão. Então, tá ela aí de novo. Ok? E é algo muito importante. Entre Galileu e ela ser deduzida, como a gente viu agora, levou exatos 200 anos. Então, essa dedução é produto da evolução técnica, científica, melhor dizendo, primeiro científica, técnica, que é essa resultado dessa revolução industrial e científica que teve do século 17 para frente. Não é? 200 anos. Vocês viram aqui em 10 minutos, tanto. Bom, a gente também define o que é módulo de resistência como sendo o J sobre C. Com isso eu fico só como propriedades geométricas aqui. E eu tenho esse W, permite estimar, substituindo aqui, né? WJ sobre C. É uma estimativa da capacidade de resistência à flexão ao momento fletor de uma seção. Nota que quando a gente tem uma carga axial é P sobre A. P é a carga, A é a área. Quando tem flexão, M sobre W. M momento, W o modo de resistência. Então, se eu sei a seção, sei o momento que atua sobre ela, calculo a tensão. E é óbvio que eu vou controlar com uma tensão máxima possível. Que para cada tipo de aço vai variar. A gente vai ver isso mais na frente, ok? Então essa é a segunda fórmula que surge aqui na matéria para a gente usar quando a gente for dimensionar vigas. Bom, essa determinação do momento de inércia nós já fizemos. Lembra que eu joguei essa integral aqui. De onde que veio essa integral? Pronto, é daqui, ó. Ok? Então, aqui a gente construiu a dedução com cálculo de uma forma bastante elementar, simples, que eu acho que é suficiente para a gente entender de onde que vem essas coisas, para a gente não ficar decorando no vazio. Quem quiser se aprofundar tem ferramentas. Então, essa dedução eu já mostrei. Depois vocês façam de novo sozinho, lembrando, y ao quadrado, né, integral y ao cubo sobre 3, substitui, né, cuidado com os menos aqui, menos ao cubo, dá menos, vezes menos dá mais, tá certo? E notem que o momento de inércia é uma grandeza que tem um eixo de referência. E que quem vai ao cubo é perpendicular a esse eixo que eu estou tomando, ou seja, a flexão se dá em torno do eixo X. Algo que intriga é a unidade ser centímetros a quarta. Obviamente não se trata de nada na quarta dimensão. Okay? Eu retirei de dentro de uma equação de equilíbrio um termo que só faz sentido quando eu coloco lá de volta. Okay? Em si não tem significado físico. A gente pode ter um significado qualitativo. Podemos dizer assim, como que está distribuída a seção em relação a um eixo ou a eficiência dessa distribuição, tá certo? Então veja aqui, ó, unidade de tensão, kgf por centímetro quadrado. Unidade de momento, kgf vezes centímetros. Unidade de momento de inércia, centímetro a quarta. Unidade de distância, centímetro. Portanto, centímetro ao quadrado, aqui vai ficar centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado, corta com a quarta dá ao quadrado, então centímetro kgf por centímetro quadrado igual a kgf por centímetro quadrado. Então, essa unidade só faz sentido dentro dessa equação. Como é mais fácil tratar isso separado, então, para que tem a unidade? Para eu saber se não foi em polegada, decímetro, metro, ok? E a quarta é por manter a homogeneidade dimensional. A gente poderia determinar também em relação ao eixo Y, se a flexão fosse em relação ao eixo Y. Note que agora o B
é que vai ao cubo. É perpendicular ao eixo que eu estou tomando de referência. No caso do x, o que vai ao cubo é o h. Isso é importante lembrar, tá certo? Ou seja, a pergunta é, para a seção, vamos supor que seja nesse formato da imagem, como é mais fácil de carregar essa viga? Como é que ela resiste mais? Com a carga aqui, ou se eu deitar ela em pé ou deitada? Obviamente que em pé ela resiste mais. Para a nossa salvação, os perfis que a gente utiliza já vem com essa integral calculada para a gente aqui. Olha que beleza. Não tem que integrar. Uma coisa, o modo de resistência já está calculadinho aqui. Graças a Deus. Né? Em resumo, tensão cisalhante nas vigas. Isso é importante, que a gente vai... É o resumo para quando a gente for fazer dimensionamento de vigas, no próximo capítulo da matéria. A fórmula da flexão está aqui. Aqui eu coloquei o x, né? Só para mostrar que eu estou flexionando em torno de x, essa peça aqui. Então, notem que, como o que está mais longe do centro de gravidade é a mesa, ela é que dá a maior contribuição para o suporte ao momento fletor. Então, isso é importante lembrar. O cortante é resistido totalmente pela alma e o momento fletor é resistido pela mesa. Não totalmente, mas a gente sabe que a maior parte vai ser absorvida aqui, porque a quantidade de ar é muito grande, onde a tensão é maior. Lembrando que W é o J sobre C, aqui eu pus o X de novo só para lembrar, que o momento de inércia é essa integral, que graças a Deus, para os perfis convencionais, eu não vou precisar calcular, já está aqui calculadinho para a gente. Ok? E aqui está o W. Muito bem. Então, essa dedução é para ser compreendida, não precisa aprender a deduzir, mas dá para compreender. E vejam que a gente agora sabe, com o auxílio do cálculo diferencial integral, de onde que vem o momento de inércia, de onde vem a fórmula BH3 sobre 12, etc. Ok? Então, eu acho importante, para que a gente entenda estruturas, ter esse entendimento minucioso. E só o cálculo é possível. Daqui para frente, evidentemente, o cálculo está cumprindo a sua missão no nosso curso, e cada vez mais o nosso curso passa a ter uma parte mais, não vou chamar de prática, porque na verdade é a aplicação disso ao aço. Ok? Então, até breve, que a gente continua com uma parte 2 daqui a pouquinho.